Olá meus amigos, tudo bem? Fazer boas anotações é uma das maiores dificuldades quando nós estamos começando na nossa vida de estudos. Eu lembro que isso foi uma das coisas que eu mais tive dificuldade de entender. Anotava muitas coisas que não eram necessárias, o que era importante às vezes acabava não anotando, enfim, ficava completamente perdido nisso. E eu quero compartilhar hoje com vocês como eu faço as minhas anotações. Ao longo da minha experiência, do meu tempo de estudo, eu fui chegando a certas conclusões e hoje, na verdade, eu anoto muito poucas coisas. Acredito porque eu entendi aquilo que melhor funciona para mim. E eu quero compartilhar isso com vocês. Então eu acho que uma das dificuldades que as pessoas mais têm é justamente porque você aprende um certo sistema de anotação no sistema escolar. Então mais ou menos você fica com aquela ideia vaga de que você teria que anotar tudo aquilo que for importante. Então, quando eles passam a matéria, você faz muitas anotações, você copia muitos textos, você faz muitos resumos, e é assim que eles te ensinam a estudar na escola. E a meu ver isso é uma grande perda de tempo, na maioria das vezes, a não ser quando você está aprendendo a escrever ou coisa do tipo, é uma grande perda de tempo, porque se você está aprendendo conteúdo, você deveria focar o máximo possível nesse conteúdo. E muitas vezes você foca em fazer anotações, em fazer resumos e assim por diante, você deixa de avançar com a velocidade que você poderia avançar ou deixa muitas vezes de ter a compreensão que você deveria ter, É claro que na escola eu nunca fui um daqueles alunos que tinham o caderno caprichoso, uma coisa que inclusive é muito bonita, até uma virtude, Você ter tudo muito bem organizado e tal. É interessante você ter isso quando você vai retornar. Mas para mim isso nunca funcionou. Eu utilizo uma forma diferente de fazer minhas anotações e, como eu disse, é o que eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que funciona muito bem. Primeira coisa que eu entendi, e eu acho que seria muito bom vocês terem essa noção também, é compreender que as anotações elas devem ser uma extensão da nossa memória. Então, você já tem uma memória. Você não precisa anotar tudo, porque você vai lembrar muitas coisas. Afinal de contas, aprender está muito relacionado a você ter retido na memória diversos assuntos, diversas razões, noções e assim por diante. Então, você precisa memorizar. Se você foca somente em anotar, você acaba passando para o papel muitas coisas que você deveria ter na memória. Você acaba não aprendendo a memorizar o que deveria memorizar. Então, eu gosto de utilizar as anotações, como eu disse, como uma extensão da minha memória. Então, tem certas coisas que eu sei que é muito difícil de lembrar. E são difíceis, assim, para a maioria das pessoas, O que as pessoas têm mais dificuldade de lembrar? Nomes, datas, eventos muito específicos, números. Então, se é necessário que eu lembre algo desse tipo, um nome, uma data, um número, eu vou anotar, porque eu sei que eu vou esquecer. Eu posso ter prestado muita atenção naquilo, aquilo pode estar muito fresco na minha memória hoje, daqui a um mês, talvez daqui a um ano, mas é quase certo que com o tempo eu vou esquecer. Então, se isso é importante, isso é uma das coisas que eu vou anotar. E eu gosto de anotar essas coisas, geralmente, depende muito da intenção pela qual eu estou anotando aquilo. Então, por exemplo, se eu estou investigando um determinado fato histórico, que eu sei que a conclusão daquilo que eu busco não vai se dar naquele livro, eu faço uma pasta, geralmente no computador, eu faço uma pasta justamente para aquele tema. Olha, eu estou com uma pulga atrás da orelha com um determinado assunto, eu estou investigando esse assunto. Então eu sei que tem diversas informações que estão em livros diferentes. Então, como é uma investigação, eu preciso reunir os dados importantes a respeito disso. E é claro que eu não vou lembrar disso. Então eu preciso ter uma organização a respeito disso. Então eu organizo em pastas, e aí eu coloco prints, anotações importantes a respeito desse assunto. Então você determinar as coisas por finalidades, olha, o que eu quero saber, o que eu estou buscando entender. E eu sei que o entendimento desse assunto não depende de apenas um livro, eu vou reunir tudo em uma pasta. Aí você pode colocar isso no computador, ou você pode organizar em arquivos, cadernos, e assim, como você achar melhor. Porque se as informações já estão organizadas no próprio livro, então de maneira alguma eu vou anotar isso. O máximo que eu vou fazer é colocar uma marcação no livro, para que depois eu possa vir no livro
e reler aquilo, se for preciso, né? Então, os livros já estão prontos, eu não preciso copiar os livros, eu não preciso fazer resumo dos livros, eu simplesmente sublinho as partes que são importantes, eu marco, e depois, se eu precisar lembrar, eu volto até o livro, e se eu não tiver o livro físico, se eu tiver somente o PDF, então eu faço prints, né, você seleciona somente as partes do texto que são importantes, e eu faço uma pasta também junto com o livro, e marco ali todas aquelas informações que são importantes. Assim, se eu precisar lembrar depois dessas informações e ter esquecido, eu volto e facilmente eu consigo me lembrar disso que eu havia esquecido, né? Então, como eu falei, eu quero que as minhas anotações me ajudem a me lembrar daquilo que for importante. Significados, histórias, geralmente nós não precisamos anotar isso, porque a nossa memória funciona muito bem para lembrar disso, né? Então, eu gosto sempre de anotar palavras-chave, né? Não vou anotar a história inteira, eu vou anotar palavras-chave, nomes dos personagens daquela história, se for realmente importante de eu anotar isso. Se não, como eu disse, deixa simplesmente o que eu retenho na memória tá bom, e se um dia eu precisar, eu volto lá no livro e pego isso. Tem outras funções que as anotações nos ajudam, que eu particularmente hoje em dia não utilizo mais, mas no início da minha vida de estudos me serviu muito, e se algum dia eu sentir que for necessário, eu vou utilizar novamente. Mas ultimamente eu não tenho mais utilizado porque isso já se tornou um hábito mental meu, eu não preciso mais fazer isso no papel, eu faço isso na cabeça. É mais ou menos como uma pessoa quando está aprendendo a fazer contas, né? No começo você faz muitas contas no papel, você precisa o tempo todo estar ali utilizando papel. Mas com o tempo isso fica natural e você começa a fazer essas contas de cabeça. Então, na filosofia, em diversos estudos onde envolve muita lógica, né? Você muitas vezes vai precisar de um auxílio para fazer a interpretação correta do texto que você está lendo. Então eu lembro que quando eu estava lendo Platão, alguns textos dialéticos era uma série de muitas conclusões, não tinha como guardar tudo na cabeça, né? Pelo menos na época eu não conseguiria fazer isso. Então o que eu fazia? Eu ia anotando cada conclusão, eu lia o texto frase por frase, oração por oração, pegava todos os predicados, todas as conclusões, eu ia anotando. E assim eu conseguia ter um caminho bem claro do que tinha sido afirmado no texto. E só dessa forma eu conseguia entender o que eu estava lendo, né? Porque se eu tentasse fazer isso somente com o que eu fosse capaz de memorizar no momento, com certeza eu não conseguiria entender, porque quando chegava à conclusão do que ele falou lá no início, já tinham decorrido 2 páginas com diversas outras conclusões que decorriam daquilo. Então, na época, eu não conseguia guardar isso na cabeça. Hoje já é muito mais simples, porque, como eu falei, ficou o hábito, então eu consigo seguindo passo a passo na cabeça. Mas no início era muito importante anotar. Então, fica uma dica para vocês fazerem essas anotações. Às vezes o texto está um pouco complicado de ler, você para e anota a conclusão do que foi dito ali. Ó, aqui ele chegou nessa conclusão. Pá, aí você bota uma palavra-chave ali. Dessa conclusão decorre tal coisa. Você pode fazer desenhos, né? Eu mesmo fazia desenhos, faz ligações, né? Faz um conceito aqui, pum, puxa para o outro, mapas mentais, coisas do tipo. Isso ajuda muito a você ir construindo a forma de raciocinar, a sua forma de interpretar os textos e até a sua própria forma de pensar, né? Então isso é muito útil. Isso ajuda também, por exemplo, no outro dia, quando você volta para continuar o estudo, para você seguir de onde você parou, você precisa retomar uma série de outros raciocínios que ficaram para trás. E se você fez essa anotação, rapidinho você consegue pegar logo o fio da meada de novo e continuar. Então isso assim torna o seu estudo muito mais útil, né? Muito mais frutuoso. E com o tempo você vai parar de usar isso, é natural. Quando você pegar o jeito, você não vai precisar mais anotar, né? Mas no início é importante você passar por essa etapa, né? Outra coisa que eu fazia muito também no início, e que hoje eu já não faço mais, era anotar no final de cada estudo a conclusão. Então eu parei aqui para estudar 45 minutos Platão, por exemplo. Depois dessa leitura, eu sempre parava e me perguntava, tá, o que eu concluo disso? Que diferença faz isso que eu acabei de ler? Com o que eu posso conectar isso aqui? Com que outros conhecimentos eu posso conectar com isso aqui? Que interrogações isso me coloca? O que eu não entendi do que ficou dito aqui?
quais são os problemas que não ficaram resolvidos, enfim, a que conclusões as opiniões que ele está dando aqui leva, enfim, diversas conclusões que você pode tirar disso. No início, eu sempre anotava, então eu parava ali e anotava, e tal, conversando comigo mesmo, né? Me questionando muitas vezes e tal. Eu tinha para isso na época eu utilizava fichas, né? Um sistema com diversas fichas, você compra em qualquer papelaria, aí você coloca lá, põe lá, sei lá, data, autor, né? Por exemplo, lá, data tal, autor, assunto. Aí eu tinha pensado num sistema de divisão por assuntos, por exemplo, esse tema aqui se trata, aí eu não pegava o assunto do livro, mas o assunto dos meus questionamentos, né? Então, por exemplo, esse assunto está relacionado à ontologia, esse assunto é com relação à moral, esse assunto é com relação, enfim, qualquer história, qualquer coisa. E eu ia anotando lá, colocando todas essas, colocava ali e aí depois eu destrinchava essa anotação. Com o tempo eu parei de utilizar isso, parei de anotar simplesmente, porque eu vi que eu nunca recorria mais a essas notas, eu simplesmente anotava no momento e depois eu nunca mais voltava. Mesmo depois das vezes que eu peguei as notas para ler, eu vi, tá bom, tá anotado aqui, mas eu não esqueci isso, porque essas conclusões que nós vamos chegando, elas vão como que fazendo parte da nossa forma de entender as coisas, né? Então, mesmo depois que você não lembre as formas verbais que você utilizou, ou talvez não lembre até de onde você tirou aquelas conclusões, elas já passam a fazer parte da sua forma normal de raciocinar. Então, em tudo que você está estudando depois, em que você está meditando, inclusive meditar é muito importante para melhorar sua memória e melhorar sua capacidade de raciocinar. Se você não medita, você está perdendo tempo. Inclusive tem um vídeo meu falando sobre isso aqui no canal. Se não me engano, o nome do vídeo é Leia Menos e Aprenda Mais. É um vídeo sobre a meditação. Então, a meditação é muito importante para isso. Então, tudo que você está fazendo depois já estão inclusas todos aqueles raciocínios que você estava, as conclusões que você tinha chegado. Mas por que é importante anotar no início? Para você justamente formar esse hábito. Porque senão muitas vezes você fecha o livro e você não tira nenhuma conclusão daquilo, né? Isso é ruim porque isso faz com que você memorize menos o tema, né? E que você force menos a sua inteligência para trabalhar de forma eficiente. Então, com o tempo, isso para mim é um hábito, né? Terminei de ler, na verdade nem terminei de ler, enquanto eu estou lendo, eu paro e se aquilo me leva a tirar alguma conclusão, eu já paro para fechar todos os pontos ali naquele momento mesmo, né? E eu não termino enquanto eu não ter tudo concluído, a não ser que seja uma coisa que seja muito longa, aí sim eu posso fazer uma nota para me ajudar a lembrar, estava pensando sobre esse assunto e eu fiquei com uma certa inconclusão a respeito desse ponto. Eu anoto ali as conclusões que eu tinha chegado e o que falta resolver ainda para ficar claro, né? Mas uma vez que fica claro, a coisa normalmente se assenta na cabeça e pronto, não preciso mais de anotações. Mas como eu disse, no início é importante você fazer essas anotações até para você ir exprimindo, né? Você for desenvolvendo uma forma de estruturar os problemas, estruturar suas perguntas, as suas dúvidas, as suas conclusões, as suas conexões com outros temas e assim por diante. Então é importante você colocar isso no papel. Quando você põe no papel, a coisa fica visível, a estrutura fica visível. E aí você consegue ver, se está sendo alguma coisa errada, enfim, você consegue perceber o que dá para melhorar, o que não dá, e aos poucos isso vai se tornando um processo natural, até que vai chegar um momento onde você não vai mais precisar fazer a conclusão, mas no início é muito importante, no final de cada estudo, e também algumas vezes eu fazia no final de cada capítulo, né? Terminei o capítulo, muito bem, vamos fazer uma conclusão desse capítulo, aí eu sou desse jeito, eu escrevia no próprio livro, né? Sempre fui assim, então eu escrevia ali no próprio livro, no final do capítulo eu escrevia se tinha um espaço, se não tinha um espaço, eu escrevia numa folha, colocava a folha fechada ali, dobrada dentro do livro, e é assim. Então se você for pegar os meus livros, né, dos tempos, sobretudo os mais antigos, estão cheios de anotações, rabiscos e tudo mais, porque por conta desse método de estudar. Então, eu acho que é isso, né? Outra coisa que vale muito a pena anotar, porque você vai esquecer, mas isso também não é uma coisa assim que é muito importante. Depende por que você vai utilizar. Se você vai talvez depois escrever um livro, vai utilizar isso num trabalho posterior, é interessante você anotar que são as citações, né? Citações, você
eu tenho lá as fichas, anotando citações. No início eu anotava bastante, hoje eu anoto menos. Algumas vezes eu anoto quando acho muito interessante, porque posso utilizar depois em algo que eu for escrever, que eu for produzir, enfim. Bom, então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Me diga, comente aqui se essas dicas são úteis para você. Comente comigo aqui o que você utiliza, se você tem algo a acrescentar, alguma dica que você gostaria de acrescentar aqui para compartilhar com o pessoal, o que pode funcionar e ajudar melhor nessas anotações. Com certeza eu não falei tudo que tem para falar sobre esse assunto, mas eu acho que o que eu falei aqui já pode ajudar bastante vocês, tá bom? Então é isso. Se você tem interesse em se desenvolver intelectualmente, eu quero convidar você para conhecer meu curso, clicando no link aqui embaixo, onde eu ensino um método filosófico, onde nós vamos partir das verdades intermediárias para conhecer os primeiros princípios e, a partir dessas noções, aprimorar a sua inteligência para um próximo nível, tá bom? Então é isso, muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau.